Pessoal, em relação aos trabalhos da primeira fase de SO, o que eu estou pedindo para muitos grupos é que vocês entendam como que a gente sai do modo usuário e vai para o modo kernel quando a gente está atendendo uma system call, tá? Então, por exemplo, para o primeiro grupo, se não me engano, eu pedi para os alunos olharem como que é a System Call Read e como é que faz essa transição daqui para cá e como que acerta o ambiente para rodar dentro de um Linux sem praticamente nada. Então eu vou frisar primeiro esse primeiro trabalho aqui do Read. Aí vocês vão entender um pouco aí o que eu estou falando para vocês, tá bom? Depois que a gente instala o ambiente, depois que a gente instala o Linux, então a gente tem que, vamos pôr aqui, isso aqui é o Linux, ou kernel. Quando a gente fala Linux, a gente está falando aqui do kernel. A maioria das pessoas, quando se refere a Linux, elas pensam em Linux como uma distribuição Ubuntu, que é kernel, mais outras coisas, mas vamos estar falando aqui Linux como kernel, tá? Então a gente tem aqui o kernel do Linux. O primeiro processo que ele coloca para rodar é o init. Então vou pôr aqui uma caixinha init, que é o primeiro processo para rodar. Então como é que o Linux vai colocar o primeiro processo, o init, para rodar? Ele tem que saber onde é que está esse init. Se ele não souber, ele não consegue colocar aqui. Aí o que faz o init? O init ele dispara a inicialização. No caso do Ubuntu, ele vai disparar a inicialização de um monte de processos, fazer um monte de coisa. No caso aqui por exemplo, de uma equipe, da primeira equipe que pegou o read como system call, o que eu quero é que a única coisa que que o init faça basicamente é chamar o read a system call, read. Para a gente usar o read, é necessário que a gente tenha um disco. Então é como se a gente tivesse aqui o disco, a imagem do disco. E essa imagem do disco que tem o root, né? O root, você sabe, né? Isso aqui é um sistema de arquivos hierárquico e tem a raiz. Então a gente vai chamar isso daqui de rootfs, tá? Então, dentro lá das explicações, eu coloquei para vocês como que a gente cria o rootfs. Aí dentro do rootfs, a gente vai colocar duas coisas. A gente vai colocar o código do init, então aqui o código do init, mais algum arquivinho aqui que a gente vai usar para leitura. Então, arquivo para leitura. Então, quando a primeira equipe estiver fazendo aqui o trabalho do read, o que ela vai fazer? Ela tem que montar o rootfs com o código do init e fazer com que o Linux dispare isso. Aí eu dei para vocês como que a gente vai fazer isso dentro do QEMU. Dentro do QEMU, então, dentro do QEMU, nas opções aqui, tem uma opção que diz quem que é o init e como que ele... qual que é o init que vai ser disparado e quem que é o rootfs. Então aqui nas opções a gente vai falar quem que é o init e quem que é o rootfs para o QEMU fazer isso daqui. Tá legal, pessoal? Beleza? Então, esse tipo de coisa aqui já vai dar um trabalho razoável para vocês. E outro trabalho que vocês vão ter que fazer é entender aqui como é que a gente sai do modo usuário e vai para o modo kernel. Como isso não é muito, digamos, vocês nunca viram isso em disciplina nenhuma, eu vou estar explicando aqui para vocês, tá bom? Todo fabricante de pastilha tem aqui um vetor de interrupções. Para que serve o vetor de interrupções? Bom, primeiro vou explicar o que é uma interrupção normal, vai. Acho que todo mundo já pegou a ideia, mas vamos lá. Você tem aqui, faz quando você está rodando um programa, né? O código dele, assembly, é alguma coisa do tipo assim, move, tarará, depois faz sei lá,
faz uma soma e vai indo. Parará, e vai acontecendo aqui as coisas. O processador ele tem uma pastilha que é uma pastilha de interrupt. Quando esse sinal aqui ele muda, então acontece uma interrupção. Por exemplo, vamos supor que esse sinal mudou quando o processador estava executando essa instrução e depois iria executar essa. Aí aconteceu aqui uma interrupção que vai ser tratada entre essas duas instruções. A instrução em si, né, o tratamento dela é indivisível, quer dizer, o processador vai tratar ele. Mas entre uma instrução e outra, o processador pode fazer um desvio e tratar de uma interrupção. Então vamos supor que aconteceu uma interrupção quando ele estava executando essa instrução, e ele vai tratar quando ele acabou de executar essa instrução e vai desviar para algum lugar. Mas para onde que ele vai? Então a grande pergunta é: para onde o código vai desviar? Porque eu não estou fazendo uma chamada de rotina normal, certo, pessoal? Então para onde que ele vai desviar? A gente precisa então de ter aqui uma tabelinha mostrando para onde que ele desvia. E essa tabelinha é um interrupt vector. Todo fabricante de pastilha, ele marca aqui, ele dá a cara dessa, ele padroniza o que seria esse interrupt vector. Então a ARM faz de um jeito, a Intel faz de outro jeito, cada um faz da sua forma. A ARM fez dessa forma que está aqui. Como é que funciona então aqui no caso da ARM? A ARM ela colocou várias entradas para o seu vetor de interrupção, dependendo de como que está acontecendo a coisa. Nesse caso aqui que eu estou mostrando, isso aqui é uma interrupção de hardware. Então isso aqui é int hardware, é uma interrupção de hardware. Se acontecesse essa interrupção, então, olhando aqui a tabelinha da ARM, como isso aqui é uma interrupção de ARM, então a gente iria para a posição 18 hexa, e procuraria qual que é o código que está em 18 hexa. Vocês estão vendo que entre 18 e 1C eu tenho 4 bytes. 4 bytes. Aliás, eu tenho 4 bytes entre cada posição aqui da minha tabela, eu tenho sempre 4 bytes diferentes. O que são 4 bytes? 4 bytes aqui o que a gente vai colocar aqui? No caso da ARM aqui, a gente vai colocar o código da instrução que vai ser executada. Código da instrução que vai ser executada. 4 bytes. Todas as instruções do ARM são de 4 bytes. Então aconteceu aqui uma interrupção, a gente vai aqui na posição 18 hexa, pega os 4 bytes correspondentes e executa esse código aqui. O que vocês acham que vai ter aqui como código? Vocês acham que vai ter um move, um add? Não, é claro que não, né, pessoal? Vai ter que ter um desvio para uma rotina que vai fazer o tratamento da interrupção, porque essa rotina não cabe aqui em 4 bytes, óbvio, né? Então, a gente vai ter alguma coisa do tipo branch, jump, algum código aqui que vai me fazer com que eu pule para o tratamento. Vamos pôr aqui que seria o do interrupt handler, int handler, seria a rotina que vai fazer o tratamento dessa interrupção aqui de hardware, tá bom? Então, eu acho. Agora eu expliquei aqui para vocês como que é a interrupção de hardware. Agora vamos dar uma olhada nas outras entradas. Aqui o reset, quando você aperta o reset da pastilha, então ele vai aqui para a posição 0 e vai fazer a inicialização do sistema. Extremamente importante a inicialização do sistema, certo, pessoal? Undefined instruction quando eu estou executando aqui um código, vamos supor que o sujeito aqui ele colocou aqui um código que não existe. Então aqui no meio aqui tem um código aqui, é claro que isso aqui está em assembly, mas em código de máquina seria 0x, e você põe um número aqui, por exemplo, f, sei lá, põe um número qualquer, e esse número aqui, ele não corresponde a instrução nenhuma. Então aí o processador, ele seria desviado para essa entrada undefined instruction. Supondo que o sujeito aqui ele tenha colocado uma instrução aqui,
fosse SVC, que é que vai fazer o desvio para a rotina de interrupção. Bom, o ARM ele coloca SVC ou SWI. Para mim, acho que os dois, para mim os dois são equivalentes, tá? Os dois fazem interrupção de software. Então, SWI de Software Interrupt. Depois eu tô desconfiado que a princípio a ARM chamava de SWI, depois passou a chamar de SVC. Bom, não importa, o que importa é que uma vez que ele executa essa instrução SVC, por exemplo, então aí o processador é desviado para cá, né, para a posição 8, e vai fazer aqui o tratamento de uma interrupção de software. Então ele vai fazer aqui o tratamento de uma interrupção de software. E aqui ele vai ser desviado para por exemplo, Software Interrupt Handler. Ele desvia para cá e faz o tratamento aqui dessa interrupção de software. Toda vez que você fizer uma System Call, você vai estar fazendo esse desvio para cá, tá legal? Então, toda System Call corresponde aqui uma Software Interrupt que vai fazer com que a gente desvie para algum lugar aqui, fazer o tratamento dessa System Call. Bom, deixa eu tentar escrever aqui para ficar bem claro, hein? Toda System Call faz Software Interrupt, faz uma interrupção de software. Entenderam? Toda System Call faz uma interrupção de software. Então acontece aqui uma interrupção de software, eu venho para cá e o meu sistema operacional, o kernel do Linux, ele vai tratar dessa System Call entrando aqui por esse vetor de interrupção. Para para a primeira fase, isso daqui, essa entrada aqui é a coisa mais importante que tem, tá bom? Aqui tem Instruction Fetch Abort, quando você faz aqui eu não lembro, tá? Não lembro. Data abort é quando você deve estar fazendo aqui um endereçamento um endereçamento errado, ou deu algum problema por exemplo, com a memória virtual. Se não me engano, a memória virtual também, problema na memória virtual vem para cá, data abort. E Fast Interrupt é quando acontece uma interrupção que tem que ser tratada muito rapidamente. Na verdade, não é uma interrupção, é a interrupção, porque só tem uma Fast Interrupt dentro do ARM. E ele está na última posição aqui no vetor de interrupções. Por quê? Porque eles querem que a interrupção seja tratada de forma tão rápida que até eles evitam com que haja esse desvio, né, esse jump que a gente tem que pendurar para cada interrupção. E aí aqui o código da Fast Interrupt seguiria aqui avante aqui, tá legal, pessoal? Bom, vamos continuar então para a próxima transparência que está aqui. Eu acabei de falar para vocês que a gente tem o vetor de interrupção na posição 0, tá? Na posição 0 aqui. Então o vetor de interrupção está aqui na posição 0. Ele começa na posição 0. No entanto, na hora que a gente estiver rodando o nosso sistema operacional, o vetor de interrupção não vai estar na posição 0. Ele vai estar nessa posição que está aqui, no final da memória. Por quê? Porque nós temos dois vetores de interrupção. A ARM, você tem aqui, eu vou explicar isso. Eu acho que alguns alunos vão lembrar disso, e eu vou perguntar depois na aula de Lab Micro. Alguns alunos vão lembrar, eu acho que a maioria vai esquecer, mas vamos lá, vai. Então eu tenho aqui a pastilha ARM, e quando eu boto a pastilha ARM, eu boto ela usando uma memória flash. Vamos por memória flash, né? Uma memória read-only memory, sei lá, basicamente. De vez em quando só que eu escrevo, mas excepcionalmente, né? Então aqui eu tenho uma memória flash e aqui eu tenho aqui uma memória RAM.
Quando eu estou ligando a minha máquina, vocês acham que o vetor de interrupção ele tem que estar... primeiro, se lembra que em uma entrada do vetor de interrupção, lembre-se que é esse reset que está aqui. Quando você acaba de ligar a máquina, tá bom? Ele vai dar a posição do seu desvio. Vocês acham que o vetor de interrupção tem que estar gravado na memória flash ou na memória RAM, na hora que eu estou bootando a máquina? Então, no boot da máquina, o que vocês acham que acontece? O vetor de interrupção tem que estar guardado na memória flash, porque senão ele não está lá, né? Senão ele é memória RAM volátil. Agora, depois que eu carrego o kernel do Linux, eu não quero colocar ele na memória flash, porque essa memória aqui a gente não vai estar gravando aqui na flash, né? Então, o vetor de interrupção aqui tem que estar então na memória RAM. Então, para isso, eu tenho que ter dois vetores de interrupção, um que vai para a memória flash e outro que vai para a memória RAM. Então, existe uma forma que dentro do ARM, ou através de um registrador ou através de um pino de entrada, existe uma forma com que eu seleciono qual que é o vetor de interrupção que vai. Ou ele começando na posição 0, ou ele indo na posição da memória, na posição 0xFF000, tudo 0 aqui, que foi definido pela ARM. A ARM que define essas duas posições aqui, tá bom, pessoal? Até onde eu lembro, né? A ARM que define. Então, se você na hora que você tiver carregado o kernel do Linux dentro você está lá com o QEMU e o kernel do Linux rodando dentro do QEMU. Puxa vida, eu acho que eu não falei direito sobre o QEMU. Então, o QEMU é a máquina virtual que emula o ARM, emula ARM, tá bom? Então, daí na hora que a gente colocar aqui o nosso Linux ARM rodando em cima do QEMU, em cima da máquina virtual, eu vou fazer com que esse QEMU ele se comunique com um outro software aqui, que é o ARM GDB, tá? Tá explicado aí para vocês. Aí usando esse comando ARM GDB, eu vou estar podendo rodar aqui o kernel do Linux. Então eu vou ter a capacidade de rodar o kernel do Linux passo a passo. O que é uma coisa incrível no mundo de hoje. Eu acho incrível, né? Eu que me formei há muito tempo atrás. Então eu acho incrível que isso seja possível de estar acontecendo no mundo de hoje. É uma coisa bem legal que está acontecendo. Ter essa capacidade de você debugar o kernel de um sistema operacional, tá? Bom, mas aí usando esse comando aqui GDB, ARM GDB, eu posso dar vários comandos, tipo S de dar um passo dentro do kernel, tal, vários comandos. Mas um comando em especial que eu posso estar dando é esse comando X. O que faz o comando X? Ele olha a memória externa, tá? Então, se você fizer x/i e isso daqui, uma vez que você carregou o Linux, tá? Aí você vai estar olhando essa memória que está aqui como instruções. Isso daqui é a entrada, isso daqui é o vetor de interrupção. Isso que vocês estão vendo aqui é o vetor de interrupções do ARM. E aí vocês estão vendo aqui que tem tá vendo aqui, ó, para a primeira entrada é um branch, isso daqui seria o branch para o reset,
A segunda entrada aqui é o branch para a posição pro tratamento do undefined. E a terceira entrada aqui é o tratamento da software interrupt. Então toda a system call vai passar por aqui, vai passar por esse LDR PC sustenido 4080. 4080 está aqui em decimal. Então, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai fazer aqui toda a software interrupt, toda a system call, no final, vai acabar passando pela posição 0xFFF 1000 hexa. Então, aí você poderia dar tipo x barra i, esse tipo de com essa entrada com isso daqui. Aí você vai estar vendo aí como é que começa o tratamento de interrupções do ARM. Bom, isso daqui que eu acabei de falar para vocês está... É claro que isso daqui repercute em algum lugar aí dentro do código do kernel do Linux, tá? Vamos avançar aqui para a próxima transparência. Quando a gente tem uma system call, essa system call ela está dividida em duas partes. Uma parte ela roda em modo usuário e outra parte ela roda em modo kernel. Então quando você faz, por exemplo, o read, e aí tem aqui fd, buffer, né, e o número de bytes. Então o que acontece? Você no modo usuário você vai ter que pegar e empilhar, né? Então você empilha o você empilha, acho que começa do final, acho que você empilha o n bytes, depois você empilha o buffer, depois você empilha o fd. Então aqui dá uma instrução que empilha, vou pôr aqui empilha só para não ficar bagunçando. Você empilha esses negócios, daí você desvia para a rotina, você daí faz um desvio aqui para o read, daí depois que você está dentro do read, aí você vai fazer uma coisa muito importante, que é, você vai mover para o registrador R7 o número da system call. Então você vai pôr um número aqui, vamos supor que é o número 4, eu não sei, tem uma tabela lá dentro do kernel do Linux que me dá a cada system call o seu número, tá? Então existe aqui uma tabela dentro do kernel do Linux que me mostra a cada system call, read, write, close, sei lá o que, tem um número aqui associado correspondente, tá bom? Tô chutando aqui qual é um número qualquer aqui, tá? Aí depois que ele faz isso, a gente vai fazer aqui um supervisor call. A gente vai fazer uma software interrupt, e essa software interrupt é que vai fazer com que eu chaveque para o modo kernel. Então, o tratamento da system call no modo usuário corresponde a alguma coisa aqui nesse estilo. Tá legal, pessoal? E depois a gente vai aqui para o modo kernel e vai fazer o tratamento no modo kernel. Então, deixa eu ver, aqui nessa transparência eu expliquei o que eu acabei de explicar, né? Que a gente empilha os parâmetros, não sei o que, faz um monte de coisa, aí chama o SVC. Na hora que a gente chama o SVC, essa instrução aqui, ela está no modo usuário. Todas as instruções aqui que eu falei, empilha parâmetros, call, não sei o que, estão todas rodando em modo usuário. Até que está rodando em modo usuário. Na hora que ele vai fazer esse SVC, a gente vai para o modo kernel. Dentro do processador, existe o CPSR. E dentro do CPSR, existe aqui existe o modo com o qual ele está trabalhando. Então o que eu vou estar pedindo para vocês é que na hora que vocês estiverem debugando, olhem esse modo aqui, confirmem que ele está rodando no modo usuário, tá? Tá bom, pessoal? Aí depois a gente vai para o modo kernel. Aí no modo kernel acontece que a gente é desviado aqui para aquela posição que a gente acabou de falar, que é 0xFFFF100, né? 1000, sei lá. E aí a gente começa aqui o tratamento
desse cara aqui, e o arquivo correspondente dentro do kernel do Linux que vai fazer essa entrada é o arquivo chamado entry_common.s. Aqui aí ele vai fazer o tratamento, mas basicamente chega um momento que ele vai pegar o R7, ele vai fazer o desvio para system call correspondente, por exemplo, para system call read, com base no R7, Dentro do kernel, acho que vocês vão ver que esse R7 está associado a System Call Number, SCNO. Isso aqui é a forma como ele denota aqui System Call Number, SCNO. Tá legal? Então, tentem dar uma olhada como que é feito esse desvio. O que eu estou pedindo para as equipes é estarem tentando colocar um breakpoint o mais perto possível dessa entrada que está aqui, tá? Para vocês verem como é que vai estar rodando. Vocês poderiam pôr então um breakpoint nessa entrada. Às vezes não funciona acho que nessa entrada vai funcionar, mas às vezes não funciona direito em uma certa posição. Então coloque na posição seguinte para ver se funciona, tá bom? Mas vai funcionar aqui. Vocês colocam um breakpoint nessa posição, ele deve parar, e aí vocês devem estar continuando rodando, caindo aí dentro do entry_common.s. Então é isso daí, pessoal. Terminamos aí. Eu acho que espero que tenha ficado mais claro o que eu quero de vocês. Apenas quase que finalizando, tem algumas outras equipes que eu pedi para criar uma System Call, por exemplo, uma Hello World. Acho que eu pedi para todas as equipes. Se quiser eu pedir, não, coloquei dentro do meu blog como é que faz aí uma System Call Hello World. E aí para fazer a Hello World vai fazer umas coisas desse tipo. A única coisa que faz o Hello World é imprimir o Hello World de dentro do kernel. Quando você vai imprimir uma coisa de dentro do kernel, em vez de você usar o print, né, do C, você vai usar o print K do C. E esse print K vai imprimir dentro de um arquivo, talvez /var/log /messages, tá? Eu falo talvez porque às vezes o Linux é alterado, a distribuição altera alguma coisa e cai num arquivo aí com nome diferente, tá bom? Então é isso daí, pessoal.